Amores, hoje nós vamos falar de filhos. Nós vamos falar sobre essa aventura que é ser portal de crianças incríveis que estão vindo para o mundo nesse momento planetário. Mas antes da gente começar a falar sobre eles, eu quero inteirar vocês um pouquinho mais sobre o momento planetário que estamos vivendo. Se você já é meu aluno, se você já escutou as minhas lives, você já ouviu eu falar sobre isso. Mas é sempre bom a gente repetir, né? É sempre bom a gente saber o que está acontecendo no nosso planeta para que a gente não esqueça do nosso papel aqui, tá certo, gente? Esse papel que a gente aceitou, que a gente tomou como nosso quando a gente falou, não, eu vou lá para a Terra nesse momento tão especial. Nós estamos vivendo um momento único, conhecido como a Era da Luz. Um momento onde mestres ascensionados aceitaram, se dispuseram a nascer no nosso planeta como seres humanos, em um corpo humano. E esses mestres, eles vieram para o nosso planeta para nos ajudar a mudar o planeta Terra, a mudar a consciência do nosso planeta. Para que a consciência que nós vivemos hoje mude. Uma consciência onde existe eu estou separado, eu preciso ter o medo para me proteger, eu preciso concorrer com os seres que são os meus irmãos, porque não tem para todo mundo. Eu tenho que me destacar para ter algum valor, para ter alguma utilidade. Eu tenho que ter dinheiro, posses, para me sentir seguro. Eu tenho que olhar só para mim, porque se eu não olhar para mim, quem é que vai olhar? Essa é a humanidade hoje. Porém, essa humanidade está nos tempos de acabar. E hoje nós vamos começar a gente está vivendo um momento único no nosso planeta. Um momento onde nós estamos sendo convidados a mudar a consciência. Mudar a consciência é entender quem nós somos em essência. Em essência, somos seres divinos. Em essência, somos o amor, somos a valorização, o reconhecimento, somos a segurança, somos a proteção, somos a abundância, somos tudo aquilo que hoje a humanidade procura no outro, procura fora. Esse olhar para dentro, esse entender quem nós somos, está sendo possibilitado nesse momento único do nosso planeta, a partir de mestres. Mestres que aceitaram estar aqui, em um corpo humano. E esses mestres estão trazendo entendimentos, sabedorias, capacidades, tecnologias, estão trazendo uma sabedoria que já é nossa, mas que esquecemos. Junto com esses mestres estão vindo esses novos seres de luz, já com uma consciência diferente, já vibrando nessa nova era planetária. E esses seres maravilhosos que estão vindo para povoar a nova Terra, nós chamamos de criança arco-íris. Os nossos filhos, essas crianças tão especiais, foram convocados, sim, esses seres eternos que estão nesse corpinho de criança, mas que são seres eternos, foram convocados a estar conosco aqui para nos ajudar a mudar a consciência do planeta. A mudança planetária, ela não acontece de fora para dentro. Não ache que vai começar a baixar um monte de nave extraterrestre e vai começar a mudar a cabecinha das pessoas. Não é sobre isso. A mudança é de dentro para fora.
Mudança de consciência é um processo maravilhoso, aonde quando uma quantidade certa de pessoas começa a ter o mesmo aspecto de pensamento, essa nova consciência, ela começa a ser integrada a um consciente coletivo. Não precisa que todas as pessoas do planeta estejam na mesma vibração. Se a gente tem um número suficiente de pessoas despertos, acreditando que são seres, potências criadoras de realidade, quando acreditamos e reconhecemos o que já somos e vivenciamos isso no nosso dia a dia com autorresponsabilidade, né? Então, a gente está fazendo a nossa parte também no mundo em que essa consciência está se instalando. Todos nós estamos no mesmo barco e não adianta você fingir que não é com você. As coisas estão acontecendo. Essa pandemia está acontecendo, coisas vão acontecer. E enquanto a gente não mudar a chave, enquanto você não despertar para esse poder seu de criar a sua realidade, essa potência criativa que você é, talvez ainda seja levado pela consciência coletiva instalada e deixe de fazer o seu papel nessa consciência nova que estamos criando. As crianças arco-íris estão vindo para o mundo há bastante tempo já, porém agora está mais e mais e mais forte. As crianças hoje já nascem especiais, são diferentes de nós quando éramos crianças, elas já nascem mais evoluídas. É como se elas já nascessem com um senso de propósito, é como se elas já entendessem em algum nível o que elas vieram fazer aqui. Algumas delas mostram até uma certa maturidade para a sua idade. Algumas delas se sentem incapazes de caber em caixinhas bem antigas, que nelas não cabem mais. E se debatem dentro dessas caixinhas e brigam por estar nessas caixinhas. Então essas crianças, elas não estão adormecidas como a maioria da população. Elas estão aqui para mudar a consciência dessa população. Quando eu digo mudar a consciência, é dos adormecidos, tá, meus amores? Eu chamo os adormecidos de sardinhas. Né? Então, quando você vê, né, aquela consciência coletiva, que é aquele monte de sardinha, né? E elas andam como se fossem nuvens, né, que se movimentam em um balé sincrônico no oceano. Você não vê uma sardinha olhando para o rabo da outra. Aquilo se chama consciência coletiva, elas se comunicam por magnetismo. Elas sabem, elas seguem o movimento do todo. E se o todo está levando para a boca do tubarão, elas vão também, porque não tem consciência lúcida, elas não sabem o que está acontecendo, elas só vão. A maioria das pessoas hoje está sendo conduzida por consciência coletiva e age conforme o todo, nem para pensar se, puxa vida, isso aqui faz sentido, é realmente assim que eu quero criar meu filho? É realmente isso que eu quero que a escola ensine para o meu filho? Será que é isso que eu quero que o meu filho seja? Será que é esses padrões que eu quero que o meu filho desenvolva? Será que é esses valores que eu quero que o meu filho leve para a sua maturidade? Quais são as habilidades e os valores e as virtudes que você está deixando de herança para os seus descendentes? Então hoje, essa primeira aula introdutória da vivência que vamos ter na quinta-feira, a vivência Eu Curo Meus Filhos, essa aula introdutória eu quero falar sobre isso, sobre esse papel importante, principalmente no desenvolvimento dos nossos filhos.
Hoje, os nossos filhos, eles estão sendo obrigados a se desenvolver dentro de um padrão. Dentro de um padrão que, por alguns, foi considerado normal. E se o seu filho não está naquele padrão, ele pode não ser encaixado nessa caixinha de normal. E essa normalização é a sardinha. É você estar ali e seguir o que todo mundo segue. Mas se você para por um momento, e eu não estou falando para você tomar aquilo que eu digo como verdade, mas para por um momento e faz uma avaliação verdadeira de quem é seu filho. De que maneira que o seu filho, está se manifestando no mundo. De que maneira que toda essa normalização que está sendo imposta para ele está sendo reverberada no campo dele. E isso a gente vê como? Em casa. Passamos por um momento onde as crianças estavam em casa. Os filhos, como a minha bebê, que quase nasceu na pandemia, a gente não pôde fazer uma grande comparação, do que era antes e do que era depois. Mas os filhos que estavam em escolinha e tiveram que voltar para casa, você pode verificar, E quando eu digo que nós somos responsáveis por curar os nossos filhos, é porque os nossos filhos, eles aprendem pelas costas. Um grande sábio uma vez disse isso para mim. Os nossos filhos aprendem pelas costas. O que isso quer dizer? É pelo exemplo, é pelo espelho. Não é por aquilo que você fala, não é a maneira que você briga, que você castiga, é pelo exemplo. Então, você começar a ter mais lucidez sobre as escolhas que você faz para a sua vida, reflete na vida dele, diretamente. Então, vamos começar a falar um pouquinho desses quadradinhos. Eu vou contar rapidamente a história da minha filha. Hoje, eu tenho 44 anos. Quando eu tinha 41 anos, eu descobri que eu estava grávida. Eu levei um susto. Realmente não foi o esperado. Eu cresci e fui criada e cresci, principalmente a partir dos meus 18 anos, em um mundo sem crianças, sem bebês. Na minha família, poucos, os meus primos, o meu irmão, todos tiveram filhos mais tarde. E eu nunca tive muito interesse em estar perto dos bebês, a partir dos 18 anos, mais ou menos. Então, eu não tive esse contato. Eu, às vezes, me irritava, sim, com as crianças que faziam muito barulho no restaurante, me irritava com as crianças que eram mal criadas no shopping, no elevador, achava que os pais que não educavam direito essas crianças, muitas e muitas e muitas crenças que eu tinha em relação à criação e educação dos filhos, porque não fazia nenhuma questão de fazer parte desse mundo. Quando eu descobri que estava grávida, a vida continuou, eu fiquei muito feliz, eu e meu marido aceitamos de uma maneira linda nossa filha. Para mim não foi muito natural, a maternidade, porque talvez era algo que eu não estava esperando. Então a vida seguiu, continuei trabalhando muito, continuei com os meus cursos, continuei com os meus atendimentos, com as minhas vivências. E quando faltava
aproximadamente 20 dias, né, do dia que a gente tinha considerado que a Caterine iria nascer, eu parei de trabalhar. Uma semana depois, Caterine veio ao mundo, quando ela quis. No dia que ela quis nascer, na noite anterior, eu sabia que ela estava me avisando. Eu tive uma noite muito agitada, eu sentia dores, eu sabia que ela estava muito incomodada. No dia seguinte, eu tinha consulta, tinha exame, e quando nós fizemos o exame, descobrimos que a Caterine estava com 2 voltinhas no pescoço do cordão umbilical. Então, naquele momento, o obstetra, que com certeza era um ser muito sensível, ele viu que eu estava muito desesperada com aquela situação e ele falou: Ana, vamos fazer, a Caterine vai nascer hoje, porque é hoje que ela quer nascer. E eu sabia disso. Nesse momento eu já comecei a conhecer minha filha. Ela é assim, ela decide, ela é independente e ela decidiu quando que ela ia nascer. O parto foi maravilhoso, Caterine, do jeito que nasceu, já foi para os nossos braços e assim começou a minha jornada como mãe. Em nenhum momento da minha gravidez, eu me preparei. Eu fui atrás de informação ou me preparei de como eu ia criar minha filha. Eu sabia que em algum nível eu sabia que nós duas fomos feitas para crescer juntas. Eu sabia disso. E assim foi. A Caterine veio e eu nasci mãe. Eu falo que a criação da Caterine foi uma criação intuitiva, desde o começo. Desde o começo, eu preferi olhar a minha filha do que olhar os livros. Sentir a minha filha do que buscar conhecimento fora. E isso foi fazendo com que a gente tivesse uma conexão muito grande, que a maioria das mães tem. Eu sabia quando a Caterine tinha fome, eu sabia quando a Caterine tinha sono, eu sabia quando estava com a fralda suja, eu sabia. Eu sabia se era algo que a gente precisava se preocupar ou se era algo que precisava apenas deixar passar. E assim a gente cresceu juntas. A Caterine hoje, ela frequenta uma escola que tem uma filosofia antroposófica, que valoriza esse crescimento livre, esse crescimento, esse desenvolvimento livre da criança. Porque em todo o tempo que eu fiquei ali observando a minha filha crescer, eu percebi que ela trazia essa essência que todos nós buscamos nos reconectar. Ela era, em essência, incrivelmente inteligente e sábia. A Caterine, ela se desenvolveu de uma forma única, sem nenhum tipo de intromissão. No tempo dela, ela engatinhou, ela foi se firmando no tempo dela. E ela se mostrou uma menina cuidadosa, uma menina sábia. Com 11 meses ela andou. E simplesmente ela estava pronta. Não precisamos de maneira nenhuma nos intrometer no processo dela. Eu honro demais essa sabedoria dela, porque essa sabedoria existe em todos nós. Eu sei que existe em todos nós. Existe em vocês, existe em mim e existe nos nossos filhos. Porém, como eu disse, a consciência que nascemos, essa consciência da qual foi criada, é uma consciência que muitas vezes nos deixa inseguro desse saber interior. E então a gente tem que buscar fora.
A gente tem que buscar fora os padrões, a gente tem que buscar fora os quadradinhos, a gente tem que buscar fora os parâmetros, para ficar comparando. Isso nos deixa inseguro, confuso e nos afasta de nós mesmos. A melhor escolha que eu fiz foi permitir que a Caterine fosse. Durante todo o processo, sempre falei para o meu marido, o seu papel aqui é valorizar a nossa filha, é reconhecer todo o crescimento dela. Você como pai é quem vai passar esse sentimento de reconhecimento, de valorização, de consideração. O meu papel de mãe é amparar, o seu também, amparar, amar, né? E ver, olhar para minha filha, além dos julgamentos, além dos preconceitos, ver a Caterine. Então, quando nós vimos que a Caterine estava num momento em que ela precisava socializar, ela era uma criança que ela saía, ela olhava para as pessoas e ela sorria, e ela queria interagir com as pessoas, e ela queria tocar as pessoas, e as pessoas de máscara, com medo daquela coisinha pequenininha e linda, chegar perto dela e ainda fazer mal para ela nesse momento de pandemia. Então as pessoas se afastavam dela, as pessoas se escondiam, as crianças não brincavam com ela. Então, nesse momento, a gente decidiu que estava na hora de a Caterine ir para a escolinha. E não tive dúvidas, a primeira escolinha que eu vi foi a escolinha que a Caterine estuda hoje, que é a escolinha que se chama Mãe Terra, aqui de Curitiba. É uma escolinha Waldorf. As escolas Waldorf, elas seguem essa criação inspirada, né, em Rudolf Steiner, da antroposofia. Essa criação livre. Então, na escolinha da Caterine, ela brinca com terra, ela pula na lama, ela toma chuva, ela vive em contato com a essência da natureza, que conecta ela com essa sabedoria que ela tem. Lá não tem plástico, lá não tem apresentação, lá não tem competição, lá é brincadeira, é música, é contato. E eu lembro que eu tive que ficar 2 semanas fazendo integração da Caterine na escolinha, e nessas 2 semanas eu fiquei lá com ela. E aquilo me inspirou ainda mais, e me ensinou sobre ser amparo, ser apoio. A Caterine em nenhum momento ela era aquilo que ela fazia não era amparado. Podia ser uma caidinha de nada. Caterine, tá tudo bem? Quer um abraço? Né? A conexão com as crianças é pela música. Você canta e você se conecta com elas pela música. Então isso para mim foi 2 semanas de verdadeiro aprendizado, que toda mãe deveria ter. Naquele tempo, então, eu comecei a desenvolver esse aprendizado de amparar e de me conectar com ela, com a música. Então, eu comecei a cantar para tomar banho, cantar para trocar fralda, cantar para se alimentar. A gente criava as nossas musiquinhas, né? E isso foi fazendo com que a gente se conectasse, sem tanta rebeldia, né? Hoje a Caterine, lógico, tem o desenvolvimento dela maravilhoso. É uma menina essencial, vai fazer 2 anos agora, mas eu tenho os meus desafios com ela, desde que ela nasceu. Não é só tudo isso de lindo. A Caterine já ficou 2 vezes bastante doentinha. A primeira vez com 2 semanas de vida. E agora, recentemente, né, terminando agora, hoje foi o dia que ela quase teve alta. Normalmente, quando eu crio essas vivências muito profundas, alguma coisa acontece no meu círculo.
para trazer mais entendimento para vocês, mais sabedoria para vocês. E com certeza, esse último aprendizado com a Caterine me trouxe mais e mais sabedoria. A principal sabedoria que eu trago é que a gente é o espelho deles. E a maneira como eles reagem às situações é muito a maneira como reagimos. A maneira como eles adoecem muitas vezes é a maneira como adoecemos. E quando eu digo adoecer, eu não digo só de doenças físicas, mas às vezes emocionais. Se somos muito impacientes, se somos incapazes de ver o outro, se não fomos vistos, se não fomos encorajados, se não fomos reconhecidos, se não fomos amados de uma maneira pura, pode ser que não tenhamos esse referencial na hora de dar para os nossos filhos aquilo que vai fazer com que eles realmente amadureçam as suas emoções de uma forma saudável, né? Então hoje eu aprendi que ao invés de eu brigar, punir, eu amparo. Então se a Caterine tem uma birra, se a Caterine começa a ficar muito irritada, se a Caterine começa a desenvolver algum desequilíbrio, eu olho para mim. Será que eu ando muito irritada? Será que eu ando sem paciência? Será que eu estou muito estressada com o meu trabalho? O que eu posso melhorar em mim que vai refletir na minha filha? E essa tem sido a caminhada desde que ela nasceu. Mudar em mim. Porque esse é o amor mais puro que a gente tem. Essa motivação de ver o seu filho bem é a melhor motivação de evolução que a gente tem. Olhar pra gente. E aí, eles respondem. A Caterine, até pouco tempo, estava com uma dificuldade de se alimentar corretamente, mas eu estava me alimentando muito mal. Mudei a minha alimentação, comecei uma alimentação mais saudável, a alimentação da Caterine mudou. E assim seguimos, olhando para mim, às vezes que eu vejo nela algo que não é dela. Algo que, como eu vejo a Caterine, eu conheço ela, eu vejo que ela está em algum desequilíbrio. E muitas vezes, 95% das vezes, esse desequilíbrio é do campo, é meu. Então, eu comecei a agir dessa maneira, pelo espelho, né? Comecei a demonstrar para ela o que é ser feliz, o que é estar bem, o que é estar em paz. Comecei a desenvolver com ela para que ela soubesse também o que é felicidade, né? Então, às vezes eu coloco uma música e a gente começa a dançar juntas e a gente começa a rir. Às vezes a gente fica mais quietinha, às vezes a gente fica juntinha, aconchegadinha. E a gente vai desenvolvendo neurologicamente as emoções dos nossos filhos. Muitas vezes a gente acha que ele já vem desenvolvido da barriguinha, né? Olha só. Aí você vê ela agindo de certas maneiras e você acha que você tem que punir ela por estar sendo impaciente, por querer as coisas na hora, por não saber esperar um pouquinho para ter o momento dela. Você tem que punir ela porque ela bate, você tem que punir ela porque ela grita, você tem que punir ela porque ela tá fazendo birra. Mas como que você tá agindo? A punição é uma grande mudança de consciência que precisamos fazer. Essa nova era que estamos criando, a gente tem que entender
que punir não leva a nada. A punição, a autopunição, só nos afasta de quem nós somos. Punir as pessoas que amamos nos afasta deles. A melhor maneira, ampare, entenda e se comunique da forma que você conseguir. Passe sabedoria para o seu filho, com amor, com você se olhando e vendo ele. Então, autoconhecimento, né, meus amores? Autoconhecimento. Muitas vezes o autoconhecimento vem justamente de se ver no outro, igual a Gê está cantando, falando aqui. Às vezes a gente não consegue se ver, mas quando a gente vê o espelho nos nossos filhos, a gente fala, opa, peraí, olha só como eu sou incapaz de ter paciência. Olha só como eu passo a maior parte do meu dia olhando para o meu celular em vez de olhar para o meu filho. Olha só quais são as prioridades que eu estou tendo na minha vida hoje. Olha só como eu estou me alimentando. Olha só como eu estou me relacionando com meu parceiro, com a minha parceira, com os animais da minha casa, com o mundo. Olha só as notícias. Olha só o que eu tenho falado sobre o meu filho. A gente tem que ter consciência de que aquilo que a gente fala tem poder. Ainda mais quando é sobre os nossos filhos. Os nossos filhos, eles têm o campo muito aberto. Eles aceitam aquilo que falamos dele como verdade. Se você crescer falando que o seu filho é como você, chato para comer. Eu era muito chata para comer quando era pequena. O fulano é igual eu. Ele vai tomar isso como verdade, vai manifestar isso. Porque para ele ser igual a você é maravilhoso. Fulano é igual o pai, teimoso. Fulano é igual o pai, vai ter bronquite o resto da vida. Cuidado com os decretos. Cuidado com aquilo que colocamos neles, sem ser deles ainda. Eles estão formando todos os aspectos emocionais deles. Eles são incapazes de entender as emoções deles. Às vezes eles se sentem frustrados e eles não sabem como lidar com aquilo. É um incômodo. Eu lembro que quando a Caterine começou a comer, me falaram isso e eu realmente entendi isso, né? Não era começar a comer, desculpa. Era sobre sono. Por que ela brigava tanto com o sono? E aí eu comecei a entender que ela brigava com o sono porque ela sentia um grande desconforto. Assim como nós sentimos. Gente, eu fico irritadíssima quando eu não durmo bem. E vocês não ficam? A Caterine, ela ficava assim. Ela começava a ficar muito irritada quando estava com sono. E eu achava que isso poderia ser resolvido, que isso era um problema. Mas veja, era um desconforto, né? E é um desconforto que ela sentia e ela não sabia como lidar com aquele desconforto. Então ela se irritava com aquilo. A única maneira que ela tinha de demonstrar era chorando, se esperneando. E aí ela ficava mais nervosa, daí não dormia mais. Então, se eu reagisse àquilo, como todo mundo reage, se eu fosse reativa àquilo, eu podia começar a ficar nervosa, impaciente, obrigar ela a fazer alguma coisa, mas não. Quando você desenvolve esse olhar e fala, ela está irritada porque ela está com sono. Então eu vou ajudar ela a se acalmar e ajudar ela a dormir. Então, nesse momento, você é o adulto. Você tem que ser o adulto na situação. Porque senão é uma criança cuidando de outra.
Você tem que desenvolver a sua maturidade, olhar para o seu filho e falar, ele está frustrado, ele não está sabendo como lidar com essa emoção. Ele não tem maturidade emocional ainda para entender que ele está triste, que ele está frustrado, que ele está feliz às vezes. E você tem que ter esse olhar. Você tem que aprender a se conectar com o seu filho e entender o que está acontecendo no campo dele. De que maneira que eu vou me conectar com o filho? Certo? Então, a gente tem que fugir um pouquinho das fórmulas mágicas, das receitas prontas. E a gente tem que começar a se conectar. Quando eu ensino Theta Healing, vocês sabem, eu falo, vocês estão entrando num novo mundo agora. Vocês estão saindo do mundo da lógica e da racionalização e vocês estão entrando no mundo do sentir. A partir de agora, a frase é: eu sinto que, eu sinto que, eu sinto que, eu sinto que. Então eu sinto que a melhor forma de eu me conectar com a minha filha é desse jeito. Eu sinto que ela está com sono. Eu sinto que ela está irritada porque ela não está dormindo bem. Eu sinto que ela está irritada por minha causa. Eu sinto. Essa vivência que eu vou ministrar na quinta-feira é um convite ao sentir o seu filho. Um convite a se conectar com o seu filho na idade que ele estiver. Você como mãe, você como pai, vocês infinitamente são capazes de se conectar ao seu filho e entender o que em vocês pode melhorar para que eles sejam melhores. Resolver em vocês muitas questões que vocês não conseguiram resolver e que às vezes eles podem estar tentando resolver por vocês. Vocês já pensaram nisso? Que aqueles padrões negativos que o seu filho repete, ele está repetindo porque em algum nível ele está buscando resolver isso que você não conseguiu resolver. E quando você conseguir resolver isso em você, ele deixa de viver esse padrão. É sua responsabilidade, não é responsabilidade dele resolver as suas questões, tá? Então é um convite a você sentir. Eu posso falar? A Paula está perguntando como agir. Posso falar? Paula, cante, se conecte ao seu filho, use lúdico, brinque. Mas será que vai funcionar para o seu filho? Ou será que não é melhor você se conectar com ele? Perceber como é a forma do seu filho agir no mundo. O que faz com que o seu filho se motive? O que faz com que ele finja que não te ouça? Você finge que não ouve? E então você vai perceber a melhor forma de se conectar com ele. E esse é o legado. Eu não vou dar fórmulas prontas para vocês, assim como eu nunca dou. A minha fórmula é conexão, sentir-se, estar junto. Quando você está com seu filho, estar com seu filho. Então, isso é revolução. Gente, vocês conseguem perceber? Isso é você ser aquilo que não foram com você. Isso é ser revolução no mundo. É criar uma nova consciência, motivado pelo maior amor. Maior amor que tem, que é o amor que a gente tem com os nossos filhos. O maior ensinamento que a minha filha deu para mim é o ensinamento que eu passo para os meus alunos quando eu falo sobre se conectar à essência divina que nós somos. A minha filha, ela me ensinou o que é amor incondicional. Mas veja, como que ela me ensinou isso? Eu ensinava, sempre ensinei, que enquanto a gente vive na dualidade do mundo, a gente fica 24 horas por dia
fazendo coisas para receber outras. E é assim que as crianças estão sendo ensinadas na escola e muitas vezes por vocês, né? Se você for bonzinho, a mamãe vai ficar feliz com você. Se você não obedecer a mamãe vai te castigar. Se você não fizer o que eu faço, você vai ser punido. Se você não fizer o que eu peço, você vai ser punido. Então, para você não ser punido, você tem que fazer o que eu quero. E aí a criança cresce com essa sensação de que o amor está conectado à punição, de que o ser aceito está conectado à punição, ou de que eu tenho que ser bonzinho, de que eu tenho que fazer o que o outro pede para deixar o outro feliz, para que o outro me ame, para que o outro me aceite. E essa é a dualidade. E a gente vai criando essas dualidades em tudo. Se sentir seguro, protegido, amado, para que a gente evolua, para que a gente seja útil, reconhecido, respeitado, né? Importante, amparado. Aí a gente vai criando a nossa modalidade de agir no mundo. Então, a gente fala assim, eu tenho que ser boazinha para me ser amada. E aí você entra nos relacionamentos e se anula, faz tudo que o outro quer. Eu tenho que ser útil, eu tenho que cuidar do outro para me sentir valorizada. E daí você passa a vida inteira cuidando dos outros para ter algum valor, para se sentir reconhecido. Isso, gente, vocês não têm ideia, né? Isso aí, a quantidade de crença é infinita, infinito quanto a quantidade de pessoas que existe no cosmos. Porém, quando você entende que você é o amor, você é a segurança, você é a proteção, você é a motivação da evolução, você é o reconhecimento, a importância, o amparo, isso é o que você é. Então você para de agir a partir do que o outro espera de você e você se torna você. Então você é no mundo em essência, que é o que todos nós estamos buscando e é o que todos nós viemos fazer aqui. E é o que essas crianças são. Então, não é ensinar para o filho fórmula mágica de como se dar bem no mundo. É permitir que eles sejam no mundo. É valorizar, é amparar, é encorajar eles serem a partir da essência, para que eles se sintam seguros. Ser para eles aquilo que não fomos. Então, você vai começar a ver eles desabrocharem. E quando eles desabrocham, eles são em essência, como nós somos, quando desabrochamos. Esse entendimento eu recebi com a minha filha, porque a Caterine, em essência, ela é sabedoria, ela é inteligência, ela é segurança, ela é valorização, ela é respeito, ela é motivação e ela é evolução, em essência. E eu reconheço isso nela. E se eu reconheço isso nela, e se você reconhece isso em alguém, no seu filho, no seu marido, em uma pessoa que você gosta, então isso é seu também. E se eu reconheço isso nela, isso é meu também. Se eu reconheço o amor incondicional na minha filha, isso é meu. Se eu reconheço a sabedoria, ela é minha. Se eu reconheço a segurança, ela é minha. Se eu reconheço a valorização, ela é minha. Não é do outro. Não é o outro que faz isso comigo. Não é o outro que me dá isso. Não é o outro que faz com que eu me sinta desse jeito. Eu me conecto comigo e eu sei que eu sou dessa maneira. Autoconhecimento. O caminho é sempre para dentro. Não é buscar fora. Não é buscar definições, não é colocar o seu filho em quadradinhos, não é encher ele de remédio. É entender, é olhar e ver. Eu tenho certeza que você não foi visto. É sobre isso que a gente vai conversar amanhã. Ser visto.
por que fomos criados sem sermos vistos. E o que isso está causando na nossa vida hoje e de que maneira isso está reverberando na vida dos nossos descendentes. Eu acho que muitos de nós já estão no caminho. Se você está hoje vendo essa live e de alguma maneira isso tocou seu coração, a intenção não é trazer culpa, jamais, gente. É que você tem que entender que a gente sempre tem a oportunidade de começar de novo. O tempo é uma ilusão. No Theta Healing, a gente trabalha passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Nessa vivência, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai curar coisas em nós. A gente vai curar coisas nos nossos filhos. E tudo aquilo que a gente cura no passado, reverbera no presente. Tudo aquilo que reverbera no presente, cria um futuro diferente. Esse é o poder que a gente tem. Esse é o poder que essa nova consciência, que esse novo planeta está sendo convidado você a desenvolver, a despertar, sair do automático, da reação, parar de buscar fora, parar de se desesperar, buscar dentro, se conectar e entender que a sabedoria já está em você. É só você permitir que ela se manifeste. Amores, vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Eu vou deixar um tempinho aqui para vocês. Essa live que eu fiz hoje, a voz está acabando, então tá na hora de acabar a live. Começa a esfriar aqui embaixo. Essa live que fui tão inspirada pelos seres divinos que me acompanham e por vocês a passar para vocês hoje. É uma live introdutória para uma vivência que eu vou ministrar quinta-feira agora. Essa vivência ela é online, feita pelo Zoom. As vivências que eu ministro, elas são gravadas. Então, mesmo que você não possa participar na quinta-feira, você pode fazer em qualquer horário, em qualquer momento da sua vida, quantas vezes você quiser. Uma vivência são 4 horas de dedicação total a uma causa. Essa vivência é como se você ficasse 4 horas colocando o seu poder, a sua potência em um foco. Sabe como um laser muito poderoso que quando ele fica, ele é direcionado para um foco, ele queima, ele consegue estraçalhar tudo. Então, o seu foco tem um poder absurdo, um absurdo de mudar a realidade. Uma vivência é 4 horas de foco na cura dos nossos filhos. Qualquer atitude, qualquer desequilíbrio que o seu filho esteja manifestando hoje, na idade que ele tiver, você pode trabalhar nessa vivência. E você vai perceber que aquilo que a gente muda, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente tem pura intenção, a gente consegue. Então eu convido vocês a vir amanhã, participar dessa live amanhã. E amanhã eu conto um pouquinho mais sobre a vivência, porque eu tô preparando a página de inscrição dela, que eu não tive tempo de fazer ainda, senão eu até falava para vocês, já colocava o link para vocês saberem um pouquinho mais de como que vai funcionar, mas eu não terminei de fazer a página dela ainda, termino amanhã, e daí amanhã, quando a gente conversar sobre esse tema tão importante que é ver e ser visto, o nosso papel no desenvolvimento dos nossos filhos. Então, a gente fala um pouquinho mais sobre a vivência de quinta, tá bom? Olha, como que eu vejo o futuro das nossas crianças de hoje? Lindo! Gente, a gente tá num momento de mudança tão incrível do planeta. A gente tá recebendo bênçãos tão maravilhosas
de luz, que eu tenho muita esperança, eu sou muito otimista, eu tenho muita fé. Eu vejo as crianças. Eu vejo as crianças que eu convivo, eu vejo as crianças que estão nascendo, eu vejo elas e elas são lindas. A gente só tem que fazer o nosso papel, tá bom? Amanhã eu vou contar uma história linda para vocês sobre as crianças arco-íris e o papel delas nesse movimento de mudança planetária. Espero vocês amanhã aqui às 6 horas e convidem quantas pessoas vocês sentirem para vocês fazerem parte desse movimento de mudança maravilhoso. Essa live vai ficar gravada, vou colocar ela no meu Instagram e também no meu YouTube, então se vocês quiserem compartilhar essa nova e singela maneira de ver o mundo, de mudar a consciência, eu agradeço e sou grata por cada gesto de compartilhar seus, tá bom? Olha, Karine, Gabi, Elierge, Dani, Marcela, Elis, Érica, Júnior querido, Paula, olha, nossa, tantas pessoas, G, Daiane, Leila, Sandra, Carla, olha, todos vocês que me acompanharam até esse momento, sou grata. Envie um monte de coraçãozinho aqui para nós agora, para a gente encerrar essa live repleto de amor incondicional. E permita que eu envie amor incondicional para você e para os seus filhos nesse momento, a partir da fonte criadora. Gratidão, meus amores. Foi maravilhoso estar com vocês aqui hoje. Até amanhã. Um grande beijo no coração. Amo vocês.